time do Vasco, do Pedrinho, o que os dois presidentes já falaram, isso entrega a taça pro Flamengo. Vocês querem que o Flamengo ganhe algum título esse ano? É isso? Porque a Libertadores não vai ganhar, certo? Não. Né? Brasileiro também não vai ganhar. Não vai. Não vai. Então a única chance é a Copa do Brasil. O que eles fizeram? Isso que vocês viram aí. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, Pedrinho, não entra no campo. Não joga. Não entra. Sem o Flamengo, sem o Corinthians e sem o Vasco, que é um timaço Vasco, que é um time muito forte o Vasco, que tem uma torcida incrível e que tem uma força incrível na CBF, mais do que o Corinthians, muito mais que o Palmeiras, muito mais que o Santos, muito mais que o São Paulo. O Vasco tem essa força. Não joga. Não tem campeonato. Ah, é? Então joga o Atlético com quem? Vai jogar com quem? O Flamengo joga com quem? Entrega a taça pro Flamengo. Se vocês rasgaram um regulamento que vocês mesmos, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, escreve que não pode ser mudado, e vocês mudam a data do jogo, é o seguinte: se o Corinthians for na FIFA, for na Justiça Comum, o Corinthians ganha. Não joga! Não joga o Corinthians, não joga o Vasco e deixa ver o pau torar. É isso que tem que fazer. Não pode abaixar a cabeça ou abrir as duas pernas de uma maneira muito tranquila para a CBF e para o Flamengo. Essa é a grande verdade. Só um nojo, é coisa nojenta esse tipo de visão. Porque se fosse para o Corinthians, vocês da mídia brasileira estariam falando aí, ó, o Corinthians, é tudo o Corinthians. Mas isso aí as pessoas não vão defender porque é o Corinthians que está na parada. Dá para ter um entendimento disso, né? E outra coisa, o seu Tite, quando era treinador da seleção, meteu o pau no cara que faz tudo em relação a... Eu não sei o nome do cara. Júlio Avelar, diretor de competições. Meteu o pau. Agora, ele sequer quis atender o Fabinho, sequer atendeu o Corinthians. Então, qual é a ideia que vocês têm aí, vocês de casa? Qual é a ideia que vocês têm do que acontece no futebol brasileiro? Será mesmo? A gente, quando jogava, a gente não sabia disso, né? Não. Depois que a gente parou de jogar futebol, a gente falou, mas meu Deus do céu, como que acontece? Por que tudo é pro Rio de Janeiro? Por quê? Por quê, cara? Meu irmão, o campeão brasileiro de 87 é o Sport. Eu joguei contra o Sport jogando pelo Guarani. Não joguei contra o Flamengo. Eu joguei contra o Sport. Guarani e Sport. Quem é campeão brasileiro, ele faz o quê? Disputa o quê? Libertadores. E aí os caras ainda têm a cara de pau de querer dar o título de 87 pro Flamengo. Pela força que o Flamengo tem. Isso é um absurdo, cara. Isso é revoltante. O título de 87 é do esporte. Mas nesse mundo que a gente vive, vocês acham que é justo o que fizeram pro Atlético Mineiro 83, o Wright? Vocês acham que é justo o que fizeram pro Guarani? Vocês acham que é justo o que fizeram pro Santos? Vocês acham que é justo o que fizeram pro Internacional? E aí o Corinthians está no meio. Vocês acham justo isso? Vocês acham que tá certo a CBF ter esse tipo de comportamento? Aí quando você é treinador da seleção, você fica quietinho, né? Porque você ganha milhões e milhões, né? Você vai abrir a boca. Você beija até o Marco Polo Del Nero, que é o cara que foi banido do futebol. Você beija o Zé Maria Marim, que esse aí, se for na sua casa, esquece. Você pegar uma bola de sorvete e ele bota no bolso. Mas aí depois não adianta nada, né? Que vai derreter. Vai derreter a bola de sorvete. Mas aí ninguém fala mais nada, né? Ninguém fala do Márcio Rezende, que estava no jogo do Botafogo e Santos e estava também no jogo de quem? Não lembra, gente? Corinthians e Inter. Como é que ele não dá o pênalti em cima do Tinga? Aqui no Pacaembu. Não deu pênalti, expulsou. Expulsou o Tinga. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. É só vocês assistirem o Cartão Louco, o menino. Cartoloco, ele entrevista o Edilson. Ele entrevista. Uma entrevista incrível do Cartoloco em relação ao Edilson, que é o dos 11 jogos, onde foi o título do Corinthians, que não foi do Internacional. Lembra do Dualib quando ele falou 1-0-0? Lembra ou não? A imprensa lembra? Vocês torcedores lembram? Vocês torcedores de YouTube, vocês torcedores hoje, 1.0, que o cara caiu, que caiu o mundo. Mas aí vem, agora nós estamos aí muda tudo e ninguém fala nada. Tá tudo certo. Ou vocês acham que em Copa do Mundo, quando o Thierry Henry tirou a bola lá com a França?
com a mão. O Nilton Santos, isso, quando ele faz o peito contra a Espanha, ele dá um passo aqui. Vocês acham, Maradona, em 94, que botaram... Só o Maradona que teve exame antidoping no mundo. Mas vamos lá, mas os outros não tem. Mas os grandes craques do futebol mundial, tá tudo certo. Vocês acham isso ou não? Vocês já perceberam ou não? Aí vem agora, na maior cara de pau, muda o jogo. É impressionante isso. Os caras vão pra fora, fica tudo forte. Mas como é que os caras ficam fortes daquele jeito e não fica aqui? Vocês já perceberam ou não? Por que o fisioterapeuta, o médico, o preparador físico, o treinador, por que os caras não ficam fortes aqui e lá eles ficam fortes? De uma hora pra outra. Em um ano os caras ficam monstro. Por que aqui não? Tafmaí. É Tafmaé e Yakut. Os caras tomam Yakut e Tafmaé. Vocês não perceberam? Aí vai. Vocês acham mesmo? Vocês têm certeza de tudo isso? Tá bom, então. O que fizeram com a Portuguesa foi a maior sacanagem do futebol brasileiro de todos os tempos. Vocês acabaram com uma instituição. Vocês acabaram com uma instituição para deixar grande, para grande não cair. Por causa do cartão amarelo, né? Eu tava lá. Você tava? Por causa do cartão amarelo. Acabaram com uma instituição, mas ninguém fala. Sabe o que fica? Fica no passado. Aí fica entrevista de coisa antiga, né? Sim. Ninguém mais fala nada. E aí vocês continuam passando essa vergonha e que tudo não tem lei, não tem justiça, não tem credibilidade, não tem coisíssima nenhuma. Por isso que vocês devem assistir esse programa aqui. Com ele. Se eu sou Augusto, eu falo, eu vou na data que me avisaram antes. Acabou! Vou na data que tá mesmo. Combinado. A data tá aqui, eu vou lá. E falo pros meus jogadores, jogue quarta-feira, mete o pau, tenta ganhar, tenta empatar o jogo, porque no próximo vocês não vão jogar nessa data. Mas tem que fazer isso, não tem que esperar a CBF ligar. Eu duvido o dó se o Corinthians fizer isso, se o Vasco fizer isso pela grandeza dos dois, se eles não mudam a data. Marca um amistoso, Vasco e Corinthians, podia ser o jogo. Isso mesmo, bota pra quebrar. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a situação envolvendo a mudança da semifinal da Copa do Brasil. O Neto soltou literalmente os cachorros, falou bastante situação envolvendo essa mudança, falou que pode entregar as taças para o Flamengo, que é a maneira que estão arrumando para o Flamengo ser campeão. Então, cara, declarações muito fortes aí do Neto no Donos da Bola. Ele ainda falou, né, mandou um recado falando para a diretoria de Vasco da Gama e também de Corinthians não colocar os jogadores em campo. Olha só, rapaz, a CBF arrumou realmente um problemão para toda essa situação. E relacionado agora à situação envolvendo o Vasco divulgou uma nota, eu vou estar lendo nesse momento para vocês que o Vasco abriu o jogo sobre a situação envolvendo ter colocado um processo no STJD, uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Vasco lançou a seguinte nota e você vai conseguir acompanhar nesse momento. Ó, nota oficial. O Vasco da Gama informa que nessa segunda-feira protocolou junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, uma medida inominada com pedido de urgência questionando a alteração unilateral das datas da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil 2024 pela Confederação Brasileira de Futebol, que no caso é a CBF. A referida modificação realizada sem consentimento do Vasco e de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da CBF. O clube reafirma seu compromisso com o respeito às normas e à isonomia no futebol nacional. O Vasco aguarda e confia que a Justiça restabeleça a tabela definida originalmente e que o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil aconteça nas datas previamente estabelecidas, sendo elas 16 ou 17 de agosto.
Vasco da Gama SAF. Lembrando que o dia 16 ou 17 cai, no caso, numa quarta ou numa quinta-feira. Portanto, situação bastante complicada, que gerou bastante polêmica por parte da CBF. Beleza? Quero que você coloque nos comentários o que você achou da forte opinião do Neto sobre a situação envolvendo a mudança dos jogos da Copa do Brasil. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!